10 de outubro é Dia Mundial da Saúde Mental, um tema recorrente no nosso cotidiano. Do início do ano passado até agora, o Google Trends já registrou um aumento, presta atenção, 800% nas buscas do termo, junto com a palavra pandemia, uma dobradinha responsável por esse desconforto que parte da população brasileira vem sentindo. Parte grande, porque a gente ocupa o preocupante 5º lugar no ranking mundial de diagnósticos de ansiedade e depressão. Como é que estamos segurando essa onda, é? Começa com você, né, Kéfera? Como é que você está segurando essa onda da ansiedade? Eu não tô, né, galera? Vocês estão? Alguém tá? Já gostei da sinceridade na resposta. Não, obviamente, tá todo mundo muito ansioso, assim. Acho que tá difícil para todo mundo de maneira geral. A gente está se acostumando com o novo normal, mas é estranho. Ao mesmo tempo é muito bom estar aqui assim com vocês e tal, mas voltar para um set, né, com o pessoal, ver a equipe, com todas seguindo toda os protocolos e com as roupinhas, né, para todo mundo ficar seguro. É um alívio por um lado tá voltando aos poucos, mas assim é estranho, né? Mas até chegar aqui, como é que foi essa sua travessia? Nossa, acho que todo dia é uma... Você ficou sozinha em São Paulo porque a sua família é de Curitiba, né? Sua mãe, sua avó. Sim, Você contou pra gente aqui antes, né? Durante os primeiros meses, sozinha aqui, com aquela aflição também delas lá, né? Pois é que no começo era aquilo, né? Vão ser só 15 dias. Então, beleza, vou continuar em casa. Aí foi aumentando o tempo, daqui a pouco dava medo de ir lá e ficar junto. E aí eu preferia ficar sozinha, porque aí eu não estava com a minha mãe, que já tem 60 anos e tal. Então, eu não queria estar com alguém do grupo de risco. Então, fui me isolando. E o tempo foi passando e a coisa foi acontecendo. Então, eu acho que eu escrevi o meu desabafo assim, principalmente porque... A minha companhia foi muito essa questão das redes sociais, né? Chamada de vídeo com as amigas, com a minha mãe, todo dia e tal. E aí eu senti que ficar muito tempo nas redes foi piorando ainda mais, assim, a minha forma de pensar e tudo, porque é muito doido. Nas redes sociais parece que tá todo mundo bem, assim, né? Um ou outro até falava da questão da pandemia acontecendo e tal, mas a gente tende, acho que, a se comparar e ficar, às vezes, consumindo muito conteúdo ali que não é tão interessante. A gente precisa aprender a filtrar mais assim, o que a gente vê, o que a gente lê. Eu fico pensando que, durante a pandemia, muita gente se encontrou com a própria ansiedade, porque, como a gente estava com a gente mesmo ou nas redes, né, a gente foi obrigado a olhar para a própria ansiedade e a lidar com ela. Porque não tinha paisagem fora, assim, a gente tinha que olhar para dentro. Eu tenho uma outra leitura, às vezes, porque às vezes essas redes sociais podem estar distraindo a gente, desviando a atenção da gente para a tal da ansiedade. Você está achando que você está ali interagindo, né? E está botando para baixo do tapete as suas dores. Né? É uma questão muito séria, realmente. A gente sente... Sabe essa coisa de ficar na internet muito ou pouco? A gente sente quando a gente está indo por um caminho que não é legal. A gente deve reconhecer para procurar ajuda. Né? Então, hoje eu estou me dando algumas coisas para tentar sobreviver realmente. Então, eu comecei a fazer yoga. Finalmente, lembra que todo final de ano eu botava naquela listinha que você botava aprender a nadar, tocar piano? Sim. Eu botava fazer yoga e meditar. Estou fazendo yoga, estou meditando. Hoje eu consegui meditar 20 minutos, que para mim já foi uma coisa extraordinária. Mas é difícil porque eu acho que a gente vive uma violência diária, todos nós, todos, de qualquer classe social, uma violência diária, é uma exigência em cima da gente de ter que dar conta de tudo, que isso é uma violência, que isso te leva a transtornos. E que a gente mesmo acaba assim, entrando nessa roda. Sim, isso leva. É uma violência diária, porque eu acho que o ser humano está preparado para poder suportar algum tipo de violência. Mas quando a violência é diária, te leva para algum lugar. E você não vai percebendo, né? E o que eu acho bacana é a gente estar falando sobre isso, porque quando uma pessoa, por exemplo, conhecida, né, uma pessoa famosa, fala que está com algum transtorno ou alguma crise, fala, gente, mas espera aí, ela tem tudo.
Ela está mal, ela tem tudo. Então, é bom estar sendo falado. Eu acho que quando a pandemia veio, o transtorno no Brasil já era líder, entendeu? A gente já era líder em transtornos. Não foi uma novidade para a gente falar sobre isso. A gente só está entendendo que foi aumentando, potencializou, obviamente. As pessoas foram procurar o que era aquilo, porque ansioso já é um país de ansiosos. Se uma em cada 4 pessoas é ansiosa. O Brasil é o 5º do mundo. Isso é muito, isso é demais. É muito, né? Eu acho, pandemia, pelo menos, eu acho que foram procurar saber o que era. Sim, eu acho que até, só para terminar, eu acho que assim, a definição da Organização Mundial da Saúde é muito importante, de que saúde é um bem-estar físico, mental e social, porque isso muda o conceito de doença e de saúde. Então, a doença que é um tumor ou que é, né, uma úlcera, se a pessoa não tem isso, a pessoa está bem? Não. Como é que está essa pessoa socialmente? Como está essa pessoa mentalmente? Então, mudou o nosso conceito de saúde e de doença. Como é que você conviveu com o seu isolamento? Eu fiz muita chamada de vídeo com a minha mãe, com as minhas amigas, porque é isso, né? O que você disse. Com você mesma. Então, a gente olha pra dentro e a gente se encontra. Eu fiz muita análise, gente. Eu sou muito fã da psicanálise, amo muito. Adoro. Continuou fazendo na pandemia. Nossa, muito, várias vezes, muito. Os psicólogos, né, terapeutas, Nossa, que mais trabalham, tanto, eu ouvi muitos relatos. São os que mais muito. trabalharam. Inclusive, eu acho que eles estão precisando muito ser cuidados também, porque eles tiveram um overbook, né, nesse período. Agora, você sabe E que a gente pensando fala às vezes nisso, assim, né? você é ansioso? E é diferente, né? De você ter um transtorno de ansiedade. Eu acho que é importante, talvez, conversar com um profissional sobre isso, porque são coisas diferentes e estágios diferentes. Eu digo isso porque por experiência própria, assim. E agora, sobre esse lance de se conectar, eu fiquei pensando assim, por que tanta gente recorreu à jardinagem na pandemia? Vocês já pensaram sobre isso? Eu já. Sim, porque é um momento ali terapêutico, né? terapêutico. É um momento que te ajuda na sua ansiedade. E por que também? A pandemia botou a gente em xeque em relação à vida. E, de repente, talvez ver alguma coisa crescer, ou cuidar de uma coisa que cresce. Cuidar, né? Cuidar. Acho que era o cuidar. Pode ter um efeito terapêutico. Sim. Agora aqui a gente está pensando sobre válvulas de escape, né? Que a Fera falou, algumas delas. Eu fiquei pensando aqui sobre as minhas. Quando eu tive o tal do burnout, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ser feliz. O que eu preciso para ficar de boa? Eu preciso, sei lá, fazer uma massagem de vez em quando. Sim, eu preciso fazer uma terapia. E depois eu fiquei me sentindo meio assim, mal. Porque eu falei, caralho, isso é muito white people's problem, sabe? Assim. Não. Então, não, mas aí problema. calma aí, sou eu mesma me questionando, dizendo assim, beleza, calma. Mas cada ser humano tem as suas necessidades individuais. Isso deveria ser um direito de todo mundo. Todo mundo deveria poder ter um estilo de vida que não é só trabalho e preocupação, que é também cuidar de si. Porque isso é cuidar de si. Mas essa é a grande... Si, às vezes não demanda nem dinheiro, nem é só apenas a pessoa saber que ela precisa ter aquele tempo, 1 minuto de relógio, Mas às tem vezes. a questão da oportunidade, Mas essa é a da grande oportunidade questão. do privilégio também, não tem? Eu acho que a gente tem esse privilégio, inclusive da comunicação, tem que falar com essas pessoas que elas Tem que encontrar alguma elas válvula podem, de escape, porque essa verdade. coisa pode estar numa volta num parque. Essa coisa pode estar em 5 minutos, chegar na janela, né? A coisa trabalhadora pode estar em 2 doméstica ter minutos esse de respiração. direito de chegar numa janela, parar para tomar um cafezinho no meio da tarde e ver a janela. Eu acho que tem que começar reconhecendo. Porque a gente passa, às vezes, por esses momentos, esses transtornos, e a gente não reconhece e a gente não dá a importância que deve ser dada. Então, assim, você pensar, o que é saúde mental? É a forma... Eu fiquei pensando muito isso. Eu só penso isso, né, gente? Eu penso muito, né? Cabeça, ó. É a forma como a gente lida com nossos sentimentos, com nossas emoções, né? No cotidiano. Como eu lido com as minhas tristezas, como eu lido com as minhas alegrias... Como eu lido com as coisas boas e ruins. Então, a gente vai sentindo quando tem alguma coisa que não está nos fazendo bem, quando a gente está lidando com esses sentimentos. Então, assim, reconhecer e falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim.
Quem mora no mar dá um mergulho na praia. Quem tem acesso, fazer terapia. Eu faço Descobrir terapia o que também. te faz bem. Às Descobrir vezes isso é ou molhar uma difícil. planta. E que pode ser Entendeu? uma coisa muito simples. E não Muito buscar a simples. exaustão, e não buscar a exaustão também, porque às vezes a gente se pega muito nesse lugar de pensar. Eu passei por um processo, a gente fala muito aqui no programa, do início da pandemia também, de ficar sozinha, de me deparar com todas essas questões de ansiedade, mas de ficar pensando tanto nisso, Então, acho que é importante reconhecer, entender que a gente precisa de ajuda de alguém. Dividir. E que isso é um privilégio, buscar uma terapia é um privilégio, saber que existem vários grupos de terapeutas que estão fazendo trabalho social. Então, a você que não tem condições, procura, que tem perto Sim, da sua tem cidade bastante alguém. gente fazendo. Essa cultura do cancelamento é bem recente, assim, né? Com o nome de cancelamento, porque esse linchamento virtual já existia desde a época, porque eu sou dinossauro da internet. Eu acho que todo mundo, em algum momento, a gente se pega chateado, assim, com as críticas, com o que as pessoas falam, porque é ruim, às vezes não, né? A maioria das pessoas que te julgam por, sei lá, 3 minutos de algo que você disse em algum programa, em algum vídeo, alguma coisa, é muito complicado a pessoa te cancelar, né? Obviamente, a gente tem falas que são bem problemáticas mesmo, né? E que aí a gente tem que rever e vale a pena essa pessoa aprender mais para não errar em algumas questões super sérias, mas tem coisas que eu acho que o pessoal pega muito pesado e que esquece que é um ser humano que está lendo, assim, né? Tipo, eu acho que tem muita crítica que vem fantasiada de construtiva e não é, só é uma crítica que te deixa para baixo, assim. Mas isso te abala muito. Eu já, assim, apanhei, né, muito na internet. Então, hoje em dia eu não vejo tanto o que comentam, o que falam. Lógico, quando eu posto algum vídeo, porque teve isso, né? Durante a pandemia, eu criei uma série do cérebro, que eu chamo, para minha rede social. E se fala o nome da rede social? Pode falar, então beleza. Para o meu Instagram, no IGTV, eu fiz de toda quinta-feira ter um vídeo que, justamente por eu falar muito sozinha e por eu ter milhares de várias questões, aí eu fiz uma conversa com um personagem do cérebro e outras historinhas acontecendo ali de fazer, enfim, tudo eu fazia, né? Eu editava, fazia roteiro, eu gravava, tanto é que daí eu desenvolvi uma tendinite absurda por isso, de ficar trabalhando tanto no celular e ficar muito fazendo tudo ali, tentando dar conta de tudo sozinha, né? O que me deixava também muito ansiosa. E aí veio uma onda muito legal, assim, do pessoal no Instagram comigo, de falarem coisas legais desses vídeos que eu estava fazendo, dos roteiros e tal. Então, esses comentários eu dava uma olhada, mas desde a época de YouTube e tal, ainda quando eu estava, né, presente no YouTube fazendo os vídeos, eu já não olhava mais comentários, porque isso já me magoou e já me afetou muitas vezes. E aí o negócio é melhor não ler, assim, porque as pessoas às vezes vão te julgar sem te conhecer de fato, né? E esse olhar que já aprende a filtrar é uma parada que ajuda você na sua saúde mental também, porque às vezes a gente dá atenção, sei lá, tem 100 pessoas falando só coisas maravilhosas, tem uma pessoa que está fazendo uma crítica destrutiva e a gente vai com o olho. Então, acho que isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, sabe? Esse olho filtro, assim, que já passa direto ali quando vê aquele emoji do vomitinho. É um exercício. Eu lembrei de uma frase aqui do Namurti, do Krishnamurti, né, que é um pensador indiano, que não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade tão adoecida. Então Sim. é isso, entendeu? É uma sociedade adoecida. Então, se você está muito adaptado a ela, amor, é que você está estranho, porque Eu acho que esse negócio, a gente acabou entrando pro papo de rede social, né? Que é muito a nossa realidade hoje. Mas acho que é a E eu parada acho que que mais causa. eu acho também. É uma Sabe o que eu ia das, falar? Eu ia uma falar o das. seguinte, o tanto de gente que eu também escutei falar, por exemplo, fatores de gatilho, né? Que no começo a gente queria ver todas as notícias sobre a pandemia, saber de tudo que estava acontecendo, e o tanto de gente que eu ouvi falar assim, tipo, cara, preciso parar um pouco. E aquele dilema entre não posso me alienar, pois sou um ser político, quero me posicionar, quero saber o que está acontecendo na vida, porém isso está sendo um veneno para mim. Como eu encontro a medida? E aí eu acho que nas redes, para mim, hoje em dia é a mesma coisa, cara. Tipo assim,
eu gosto, eu dialogo, eu trabalho, mas eu preciso encontrar uma medida, a despeito do que digam, se aquilo é certo ou errado. Cada um tem a sua medida em relação àquilo. Total. Eu não posso me sentir menos ou mais alienada porque eu quero ver menos notícia. Eu preciso encontrar um jeito de me sentir um ser político, uma cidadã, sem adoecer mentalmente. Isso até saúde mental. Exatamente. Eu, no momento, não estou podendo ter contato tanto com isso. Para mim é saúde mental. Preciso me proteger de alguma forma. Vocês ouviram muita gente falando esse lance das overdoses de informação? Eu sou jornalista, vivo disso. Continuamos no ar com o nosso programa. Eu fiquei absolutamente psicopata das notícias. E aquilo, e que eu já tinha trabalhado essa minha ansiedade, voltei a estar naquele estado. Só que, com o conhecimento, a maturidade, consegue falar, tipo, isso não vai ser para mim. E na pandemia, a televisão, por exemplo, saiu do meu quarto. Beijo, nega, tchau, Brasil. Vou me informar de outro jeito, sei ali lá. Não, ali tem um limite. Fato é que é preciso ter resistência emocional, porque o Brasil é para os fortes. E nós não somos tão fortes quanto a gente pensa. Portanto, todos os médicos falam a mesma coisa. Tente fazer um exercício físico, tenta ter hábitos mais saudáveis, tenta dormir bem, chá de alface, chá de maracujá, conversa com o espelho. Pode ser que seja a sua melhor amizade, seja você com você mesma.